Boa noite. Vamos tentar aí desenrolar essa live, a primeira. E espero que primeira de muitas, né? Então, a primeira, assim, vamos dizer que está levemente improvisada. Fizemos um roteirinho e vamos tentar seguir ele aqui. As perguntas que foram feitas eu vou responder no final. Tentar fazer essa live, acho difícil, eu falei de 30 a 1 hora, mas eu acho difícil fazer menos de 30, que eu falo pra caramba. Se alguém quiser mandar pergunta pelo WhatsApp também, eu tô com ele aqui na mão. Se quiser pode mandar por lá também. E mais um minutinho aí eu começo no assunto. Tô apanhando aqui para algumas coisas aqui. Se quiserem fazer mais perguntas, quem não fez pergunta, na caixinha de pergunta que eu deixei lá, pode mandar aqui, que aí no final também eu respondo. Eu dou uma voltada aqui e dou uma olhada no que teve de pergunta. Tem umas 4 perguntas para responder, 4 ou 5 eu acho. Vamos tentar responder todas. Sejam todos bem-vindos que estão entrando aí agora. Bora lá. 20 horas. Horário combinado. Fala, Marcelão. Abraço. Bora lá. Então o título eu deixei ele dúbio, certo? Alguns pensaram que ia ser exclusivamente sobre investimento. Só que não é tanto assim. E no desenrolar da live nós vamos descobrindo exatamente qual foi o objetivo, né, com esse tema. Então assim, saiba por onde começar a investir, né? Esse foi uma ideia que eu tive para essa primeira live, que eu vou abranger um pouco de investimento e mais de mentalidade, né? Me apresentar para vocês, meu nome é Fernando Constantino, para quem não me conhece, pai do Fernando, do Arthur e da Fernanda, esposo da Daniele, casado há 17 anos, se eu não errei a conta aqui, mentira, fiz a conta para não apanhar da mulher depois. Empresário formal desde 2011 mais ou menos, e informal, aí eu perdi a conta, mas acho que deve ser 2008, 2009. Eu comecei a vender umas bugigangas lá para os meus colegas da Vale. Como CLT, eu estou desde minha primeira assinatura de carteira, foi 2001, né? Trabalhei na área técnica sempre, na CLT. E trabalhei na Vale até 2013, se eu não me engano, 2011, 2012, não lembro, por aí assim. E aí depois eu fui empreender, né? E empreendo até hoje, né? Mercado financeiro, eu estou desde 2016. Tive uma pequena passagem lá em 2007, 2008. Mas aí, depois que veio aquela crise, eu já estava meio que diminuindo. E parei e voltei em 2016. Tem até uma pergunta lá que pergunta o que é que me levou para isso, né? Me levou ao mercado financeiro, né? Depois eu vou responder com mais detalhes. E estou aí, até hoje. Hoje é a minha principal profissão, minha principal fonte de renda é o mercado financeiro. O empreendedorismo ficou mais para a Daniele, né, minha esposa, tocar, porque o mercado financeiro já me toma bastante tempo aqui. Então, hoje em dia a nossa saga é encontrar novos negócios, de forma que eu possa continuar me dedicando ao mercado financeiro e tenha outras rendas entrando, e que no caso a Daniele que vai tomar de conta nessa parte, né? Então, isso aí foi uma breve apresentação minha. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar mais alguma coisa, que eu respondo também no final. E qual foi o objetivo, qual é o meu principal objetivo com essas lives, né?
Quando eu postei, algumas pessoas, e aí, vai vender curso agora? É a primeira pergunta, e vai vender curso? Alguns acham ruim, né? Porque, como qualquer mercado, tem enganadores, qualquer mercado que você for, curso para imobiliária, para corretor imobiliário, tem enrolador, tem toda a área vai ter. Só que nós precisamos de uma base em qualquer que seja o lugar, então normalmente vão ser alguns professores que vai estar. Tem os sérios e tem os que não são muito sérios, né? Mas não é meu objetivo, não é vender curso, né? Hoje eu não tenho condições de assumir compromisso. Eu opero hoje de segunda a sexta, de 8h30 até 9 horas da noite. 9 horas não, 19 eu fico no computador. O mercado fecha 18 e eu fico mais 1 hora fechando relatório, fechando conta, essas coisas. Então, assim, me toma muito tempo, eu não tenho condições de oferecer curso hoje. Tem um projeto lá na frente de fazer mentorias para quem já está no mercado, mas tem dificuldade. Uma mentoria que seria ensinando curso, mas isso não é para agora. Eu estou escrevendo um livro e nesse livro vou contar a minha história, né? E nesse livro vai ter uma parte que vai ter falando do mercado financeiro, que seria mais ou menos o que eu vou ter nessa mentoria. Mas ainda não tem planos para isso, deve demorar, então o objetivo dessas lives não é oferecer alguma coisa daqui a um tempo, certo? O principal objetivo é tentar ajudar as pessoas, não só no mercado financeiro, né? Eu comecei a fazer algumas mentorias com o Pablo Marçal, comecei a acompanhar ele de uns tempos para cá, mais ou menos de maio, junho, por aí. E lá a gente viu que ele fala muito assim, quem cala, mata. E aí, fazendo essas mentorias mais avançadas dele, ele fala muito que a gente ajuda outras pessoas quando a gente abre a boca. Ele fala muito em transbordar, né? Você tem muito conhecimento guardado e você fica guardando para você e você não passa. Você tem que transbordar. E você retorna essa ação de muitas formas, né? Através de networking, quando você ganha mais autoridade falando mais sobre um determinado assunto, você acaba se aproximando de pessoas que gostariam de ter esse conhecimento e às vezes são pessoas que vão fazer negócio com você depois. Você vai ajudar outras pessoas. Então, nessas lives que eu fiz, 2 lives que eu participei, uma com Tem a Mente, né? E outra com um colega de mentoria também do Pablo, Leandro Jesus. Em cada uma dessas lives eu recebi mensagens falando assim, pô, Fernando, porque tu falou isso, eu resolvi me mexer, sair da inércia que eu estava. Outra coisa também as pessoas veem a ascensão que eu tive, o sucesso que eu venho tendo, e querem saber como foi que eu fiz, né? Todo mundo conhece minha origem, né? Todo mundo sabe que não foi fácil e que a gente veio lá de baixo, né? E chegamos onde chegamos e ainda tem um caminho todo para percorrer. Então, quando a gente abre a boca aqui, a intenção é justamente motivar outras pessoas a sair da procrastinação e se mexer, né? Alguns saírem da CLT, deixar esse comodismo, essa estabilidade de estar na CLT, outro tocar um projeto de empreendedorismo, né? Outros enveredar pelo mercado financeiro, como eu fiz também, não é fácil, mas eu sou a prova que é possível. Então, assim, o objetivo dessas lives vai ser esse, certo? Se eu falo demais, então vamos seguir. Então, além disso, principalmente, né, não só falar de mercado financeiro, mas falar também de mentalidade, né? Eu sempre busquei, eu sempre falei isso para as pessoas, que o meu sucesso no mercado financeiro está diretamente ligado ao momento que eu falei assim, eu preciso crescer como pessoa. Eu preciso ser uma pessoa melhor por dentro. Eu preciso me autoconhecer, foi o termo que eu usava na época, eu falava para mim mesmo, né? Por que eu faço essas cagadas no mercado se eu conheço tão bem o mercado? Então eu estudei várias coisas ao longo desse período, né? Então assim, eu vou falar de algumas coisas que funcionou para mim e que hoje, fazendo algumas mentorias com o Pablo,
bate com o que eu fiz, só que de forma totalmente intuitiva, digamos assim, né? Eu estudei algumas coisas e algumas coisas dessas já era nato do meu jeito de ser. Então o objetivo dessas lives vai ser essa, tá? Então vamos falar um pouquinho de mercado financeiro e falar de mentalidade também. Falei aqui desenvolvimento pessoal, tem autoajuda. Algumas pessoas acham ruim quando você fala assim, isso aí é autoajuda. Porra, se não for a gente se autoajudar, quem é que vai nos ajudar? Né? Então a gente tem que desenvolver esse lado para nós mesmos sabermos o caminho para a gente ter sucesso. Né? Então, para mim, autoajuda, como alguns falam pejorativamente, né, deveria ser, assim como investimento, deveria ser matéria básica do ensino fundamental. Tá? Então, bora lá. Saiba por onde começar a investir. Primeira coisa, né? Se você não sabe onde botar seu dinheiro, não sabe de nada, e seu dinheiro está na poupança, primeira coisa, tira o dinheiro da poupança, abra uma conta na corretora e coloque no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que tem hoje. Você investir em Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. Independente do governo que está aí, investir no Tesouro é o investimento mais seguro. Porque se o Brasil quebra, já quebrou banco, já quebrou empresas, já quebrou muitas outras coisas antes, entendeu? Então, é o mais seguro você colocar esse dinheiro lá. É o mais seguro hoje. E tem liquidez diária, praticamente diária, né? Depois você pediu resgate antes de 13 horas, sai no mesmo dia o dinheiro. Então hoje é um investimento mais seguro. Fernando, mas isso aí é muito simples, eu já sei. Mas mesmo assim eu quero investir. Qual seria esse investimento, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi também nas mentorias agora, né? Que vai parecer que eu já botei na introdução que a intenção não é vender curso, né? Mas eu entrei na mentoria do Pablo, inclusive isso é uma das coisas que eu vou falar no final, né? O quanto eu gastei nessa área de mentorias, essas coisas. Eu vou falar no final da live, vou falar quanto é que eu gastei mais ou menos nesse ano 2023 e em alguns outros anos também que eu gastei, que lá em 2017 que eu precisei para crescer no mercado e que foi fundamental também. Mas lá na mentoria a gente aprendeu que se você não sabe em quem investir, investe em você. Então é uma coisa que eu achei muito foda. Porque, realmente, né? Porra, se tu não sabe em quem investir é porque você não tem conhecimento suficiente, seja da área lá que for, né? Então, isso aí caiu como uma luva para mim. E aí eu falei para Daniela, eu entrei na mentoria com a mentalidade de encontrar novos negócios, porque todo o dinheiro que vem do mercado financeiro, hoje eu levo para renda fixa. Ultimamente eu não tenho colocado em ações, mantenho o que eu já tenho em ações, e todo o dinheiro que está entrando está indo para a renda fixa, porque a minha intenção de 1 ano e pouco, quase 2 anos para cá, foi eu quero tirar parte desse dinheiro que hoje está alocado no mercado financeiro para empreender em algo maior. E aí eu entrei na mentoria com esse objetivo, né? O Pablo fala muito de consórcio, leilão de imóveis e tal, ele é muito empreendedor também, né? Então eu entrei com essa mentalidade lá. Só que aí eu vi isso, né? Então realmente, desde então, eu comecei a buscar mais conhecimento. Comecei a ler livro, eu sempre tentei ler livro, mas sempre procrastinando muito. Então estou nessa saga de ler. Falo para alguns amigos que eu estou fazendo a prática de, em vez de ir escutando música no carro, eu pego uma live, pego algum Instagram e vou escutar no carro, em vez de escutar música. Música eu só tenho escutado no final de semana. Mas saio daqui para deixar Arthur, vou para academia. Live, audiobook. Então eu tenho escutado muito audiobook. Muito não, né?
Estou escutando um agora, Pensa e Enriquece. São 10 horas de livro. Então eu escuto 20 minutos, mais ou menos, cada dia. Então, e à noite eu tenho lido mais algum livro antes de dormir, né? Um pouquinho, vou devagarzinho, mas uma das coisas que eu quero passar para vocês é aquela mentalidade seguinte: 1% melhor todo dia. Então, eu acho que a partir do momento que você todo dia lê um pouquinho, desenvolve um pouquinho, você vai crescendo. Então, meu objetivo agora em 2023 era empreender, e eu dei um passo para trás e falei assim, não, vou investir em mim. Aí comprei a mentoria, lendo o livro. E investir não é só comprar mentoria, comprar curso. É você ir participar de uma feira de negócios na sua área que você queira. Por exemplo, Cláudia está aí. Será que tem feira de odontologia em São Paulo? Vai lá e você vai gastar uma grana para você ir lá, hospedagem, passagem, tempo, em 5, 6 mil reais. Você está investindo em você. Fazer uma viagem para a China, eu quero fazer o ano que vem. Eu vou estar investindo em mim. Para um dia investir num negócio. Então, assim, não necessariamente, quando se fala em investir, tem que ser num negócio. Se você não está qualificado hoje, você investe em alguma coisa que vai te qualificar. A partir do momento que você começa a investir em você, você começa a ter autoconfiança. Então, é uma coisa que eu achei que eu vi esse ano acontecer. Esse ano não, esse ano só confirmou, mas eu já vinha sentindo isso. Conforme você dá resultado, você fica mais confiante. Enquanto você fica só na procrastinação, você não tem confiança, né? Outra coisa que eu aprendi também que eu achei legal é micro-resultados. Para vocês verem um exemplo, né? Ontem eu estava preparado, a Daniela está estudando para marketing digital e eu pedi para ela fazer o banner. Ela não sabe quase nada de design, está estudando agora, mas ela está estudando mais a parte de estratégia, de lançamento, essas coisas, né? Falei, Daniela, faz aí para mim. Eu sabia fazer, né? E aí eu falei, Daniela, faz aí. E ela, não vou fazer, não. Faz, é rapidão para você fazer. E ela ficou resistente, até que fez. Quando foi à noite, eu vi a cara de felicidade dela em ter feito aquilo ali. Eu falei, isso se chama micro-resultado. E você agora está mais confiante para pegar uma outra arte dessa e fazer. Ela levou o dia, uma tarde e uma parte da noite para fazer isso. No começo é assim, é difícil, mas depois você vai diminuindo esse tempo, né? Então, às vezes você quer um projeto muito grande, como eu tenho vontade de um projeto muito grande de indústria, alguma coisa na área de empreendedorismo, alguma coisa maior, né? Mas não posso dar um salto muito grande, né? A gente tem que pensar nos micro-resultados. E o que eu preciso? E aí eu vou planejando e vendo o que eu preciso investir. Micro-resultados, pequenos resultados, vai fazer um resultado muito grande. E no mercado financeiro, eu posso dizer que foi assim também. A minha virada de chave, porque muita gente vem para o mercado financeiro com a mentalidade seguinte: eu quero ganhar mais do que eu ganho hoje. Por exemplo, médico, advogado, principalmente médico que ganha muito bem, ele vem para querer ganhar o mesmo dinheiro que ele ganha lá. Ele sabe que no começo ele não vai ganhar, mas em um ano assim ele já está querendo ganhar mais do que ele ganha para justificar aquele gasto de energia. E acaba que ele se lasca, porque ele quer dar um salto muito grande. Como eu vim de baixo, né, quando eu saí da Vale, meu salário era algo em torno de 4 mil reais, e isso no mercado financeiro não é uma meta muito distante, né? Você estudando direitinho, você consegue fazer isso em algo em torno de 2 anos. Pode ser antes, mas vamos botar aí 2 anos, né? Então, assim, eu não vim com essa ganância, né? Então eu falei assim, não, chegou um momento que eu parei e pensei assim, vamos parar de perder? Já é um avanço, né? Então vamos parar de perder, vamos ganhar um pouquinho e a gente vai crescendo devagarzinho. O primeiro mês que eu ganhei, que eu fiquei positivo no mercado financeiro, foi algo em torno de 500 reais. E eu fiquei felizão, porque eu pagava a internet, pagava a plataforma que opera e sobrava dinheiro para uma pizza. E ali, pô, ótimo.
já não estou mais pagando para estudar. Então, eu nunca fiquei ganancioso no mercado para querer crescer. Sempre foi micro resultados. E aí eu vou avaliando hoje, depois eu tenho 7 anos no mercado, ganhando dinheiro há 5 mais ou menos. Eu paro para pensar, tive pequenos micro resultados e hoje eu tenho um resultadozão. Que ainda é uma parte que pode ser um micro resultado, um resultado ainda maior mais para frente, né? Então, se eu tivesse botado na minha cabeça que eu já queria ganhar o que eu ganho hoje no primeiro ou segundo ano, eu não teria chegado aqui. Eu cheguei aqui porque eu pensei, não, vamos de passo em passo, de pouquinho em pouquinho, entendeu? Então, assim, o melhor caminho para você investir é em você. Se você quer sair da CLT, vai estudar gestão, porque para empreender você tem que estudar gestão. Você tem algum nicho já na cabeça? Procura feiras nessa área, né? O Lucas está aí também, ele tem gráfica. Procura mentorias de outras gráficas grandes. Pode ser que tenha, não sei se tem. Hoje em dia, o pessoal fala, não, o pessoal faz isso só para ganhar dinheiro. Tu pega um Janguier Diniz, por exemplo, que é dono das maiores do maior grupo de faculdade do Brasil. Um cara desse precisa vender mentoria? Não precisa. O cara já é bilionário. Só que ele faz isso por conta de network. Ele consegue achar ótimos parceiros nessas mentorias. Ele aprende, a partir do momento que ele começa a ensinar, ele aprende. Então hoje, teve uma pergunta que perguntou de Grupo Mateus. Eu fui dar uma leve lidinha ali sim, só para ver em que ponto estava o papel e tal, uma coisa rápida. Então, a partir do momento que eu começo a me expor aqui, eu tenho que saber mais um mínimo do que eu vou falar. Então, eu já tenho que estudar. Então, eu vou crescer com isso. Então, isso aqui faz parte também do crescimento. Então, mentorias, congressos, isso é investir em você. Que lá na frente pode voltar em dinheiro para você, entendeu? Então, é por aí que eu falo. Por onde você deve investir no começo, né? Se você não sabe, investe em você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha pauta, só um minutinho aqui. Então, eu vou... Outra coisa também que eu não comentei, né? Investir em você. Networking. Isso é investir em você também. Isso foi uma coisa que eu aprendi também esse ano. E o pessoal fala que 80%, 85% dos resultados estão na mão das pessoas que você vai conhecer no network. Network tem que ser intencional. Então, você tem que ir para um ambiente e pensando em networking, você gasta dinheiro com networking. Você, por exemplo, pode entrar num hobby com a intenção de fazer networking. Por exemplo, você é um corretor de imóveis de alto padrão. Quais são os esportes que essas pessoas de alto padrão fazem, né? Você vai lá e pratica junto com eles. Você começa a fazer amizade, você vende. Então, o Leandro Jesus está aí, né? Que foi uma das pessoas que fez uma live comigo. Ele trabalha com auditoria, né? Auditoria de empresas. Então, quais são os ambientes que estão essas pessoas? Congresso. Então, ele vai lá intencionalmente, então ele gasta uma grana para estar nesses ambientes. Então, assim, isso é network. É investir em você também, né? Quando você está na CLT ainda, às vezes talvez não faça muito sentido, mas quando você já está querendo empreender ou já está empreendendo, dependendo do seu negócio, vale a pena você pensar nisso, em investir em network. Também vai ser investir em você, tá? E é importante, importantíssimo, né? Eu tenho esse problema de estar a semana inteira socado aqui no escritório, né? E chega o final de semana, é meu momento de fazer network. Aí tem amigo meu que, não sei se ele está aí ainda, mas que ele reclama comigo, que às vezes eu fico conversando com o povo e não estou com a turma da gente lá, mas é porque a semana toda eu estou socando aqui, ele no escritório dele atende várias pessoas e eu estou nesse meu momento lá de curtir um pouco,
é curtir e fazer network. Conversar, pegar novas experiências. Eu gosto muito de modelar outras pessoas, né? Ainda não sou profissional nisso, mas eu gosto de saber como é que a pessoa teve sucesso, o que ela fez. E eu acho isso muito interessante. Normalmente pessoas que vieram de baixo, tiveram sucesso, tem alguma coisa diferente que a gente deve procurar aprender, entendeu? Então o network faz isso. Eu vou pegar aqui agora algumas perguntas, 8h20, 20 minutos mais ou menos. Deixa eu pegar aqui, começar a responder algumas perguntas. Deixa eu ver aqui o que já teve aqui no comentário. O Leandro Jesus falou, mudança de mentalidade é importante. Importante não, é básico. Então, tudo está na mentalidade. Então, eu cheguei onde eu cheguei por causa de mentalidade, né? Que é uma das coisas, assim, pessoal, o que me motivou mais a escrever o livro é justamente ver que tudo foi mentalidade. O ambiente que eu vivi, os traumas que eu tive, em vez de eu ficar chorando por causa daqueles traumas, eu superei. Só que assim, foi muito natural aquilo para mim, né? Então, algumas pessoas têm que forçar um pouco isso, mas para mim foi natural. Mas está tudo na mentalidade. Investimento, profissional, tudo. Então, eu acho extremamente importante você buscar conteúdos de inteligência emocional, né? Existem 3 tipos de inteligência que eu aprendi, né? Tem inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência espiritual. Eu sou mediano na intelectual, um pouquinho superior que a intelectual é espiritual e emocional. Um pouquinho melhor na emocional, mas tem muito para crescer ainda me chateio com algumas coisas, mas estou melhorando cada dia mais. Só que eu julgo que se eu estou onde eu estou porque eu tenho minha inteligência emocional é maior que a minha intelectual. E a espiritual que eu tenho muito para desenvolver, que é a proximidade com Deus, né? Eu estou me mudando para João Pessoa e Anderson é um cristão muito fervoroso. Tenho certeza que convivendo com ele eu devo expandir mais nessa área, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui que falaram nos comentários. Fernando, sou fã da sua trajetória. Por onde começo para empreender a investir? Curso online, ajuda ou presencial? Eu vou falar, Aline, tem uma pergunta mais ou menos sobre isso aí também. Tenha em mente, quem não é visto não é lembrado, né? Network, né? Vamos lá, quem mais não? Vamos lá aqui para as perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui rapidão. Teve uma aqui do cidadão. Para uma pessoa com dívidas pagáveis, porém ainda não tem o recurso suficiente, recomenda foco total em sair do Serasa e depois começar aos poucos nos investimentos / estudos, ou poderia fazer pequenas exposições ao mercado para ir sentindo o mesmo e em paralelo trabalhar para pagar as dívidas? Olha, eu não passei por essa situação, felizmente, né? Mas eu tenho colegas próximos também que têm passado por isso. E como eu falei, a mentalidade é tudo. No mercado financeiro não é diferente. Eu acho que nada impede você estudar o mercado, você tendo tempo para atuar, em algum momento do dia você dedicar algum tempo para estudar. Isso aí eu estou falando day trade, tá? Que eu sei que você já tentou estudar isso daí. Mas assim, você tem que estar com a mente boa para você ganhar dinheiro no day trade. Eu sempre falo que só tira dinheiro do day trade quem não precisa de dinheiro. Você tem que ter uma outra fonte de renda. Eu tive uma experiência que lá no começo eu tinha uma gráfica e eu vou voltar nesse assunto já que tem uma pergunta que vai falar disso daí. Mas assim, não adianta, você tem que trabalhar agora para quitar essa dívida ou rolar essa dívida, né? Você pega um outro empréstimo e alonga essa dívida para ficar com um valor mais baixo e a perder de vista. Procura empreender em novas coisas para gerar mais renda, para você quitar o quanto antes isso daí.
E só que tem que tomar cuidado com alguns tipos de dívidas são complicados, cartão de crédito e tal. Então, dependendo da situação, não vai valer a pena você ir trabalhar com investimento agora, com day trade no caso, né? Investimento não. Mas com day trade, se você tiver tempo para estudar sem atuar no mercado, você vai estudando. Mas não adianta você pode botar um financeirozinho baixo, você não precisa de muito dinheiro para começar a treinar day trade. Você precisa ter R$ 1.000 na corretora, aí você vai ter que pagar algum curso. Hoje eu não tenho nenhum curso, eu vou até entrar em contato com alguns professores que eu já fiz curso, que o cara não está dando curso, mas ele deve lançar um curso a qualquer momento. É o André Hanna, vocês podem seguir ele lá também, que ele tem alguns conteúdos interessantes. É uma pessoa muito séria, pelo menos até onde eu conheci. E aí você vai ter que investir alguma coisa nisso e ir estudando. Mas botar dinheiro, você não vai conseguir tirar dinheiro do mercado num curto espaço de tempo. Então você tem que avaliar esse gasto de energia, se vai valer a pena ou não. Tá? Mas assim, para você estudar o mercado por day trade, não precisa de muito dinheiro. É muito pouco que você precisa. Agora, você quer investir para ganhar dividendos, aí você precisa de muito dinheiro para dividendos. Mas mesmo assim, no começo você não vai precisar de dinheiro. Mas você quer os dividendos para pagar a dívida? É muito dinheiro, porque dividendos é pouquinho, certo? Se eu não tiver respondido aí, pode mandar aqui de novo, tá? Próxima pergunta aqui. Vamos lá aqui na ordem. Como começou sua trajetória no meio dos investimentos? Começou quando lá, aí eu conto a história agora, eu estava com a gráfica e eu queria, e aquele lance de mentalidade, eu queria ser a maior gráfica de São Luís. Ou tá ali junto com a maior, né? Que para mim na época era a Copmaster, era uma referência de tamanho e faturamento. Eu não sei de onde eu tirei esse valor na época, mas parece que ela faturava algo em torno de 250 mil reais. Não sei se era isso, mas eu tinha isso na cabeça. Então eu queria trabalhar para chegar nesse nível. Em um determinado momento, acho que talvez com 1 ano, 2 anos de gráfica, eu olhei para um lado assim, estava puto com os funcionários. E eu falei assim, porra, para mim chegar onde eu quero, eu vou precisar de mais equipamento, vou precisar de mais funcionário, vai ser mais cliente enchendo o saco. E eu tinha começado a estudar o mercado financeiro, em 2016 isso. E aí eu olhei no mercado financeiro e vi que para mim crescer ali, só dependeria de mim, mais ninguém. E aí eu digo, porra, tá aqui. E aí até que um dia eu explodi com um funcionário, coisa que eu nunca fiz, nunca fui de gritar com ninguém. Nesse dia eu chamei de porra para todo lado, só não mandei tomar naquele canto, mas a vontade veio. E aí decidi, aí saiu, não lembro se eu demiti logo, eu sei que eu resolvi encerrar a gráfica, não ganhava dinheiro ainda no mercado. E aí aquele lance da mentalidade que eu falei agora há pouco, que sobre você dever dinheiro. Na época, eu tinha mais ou menos uns 50 mil reais. Na verdade, assim, vamos só voltar um pouquinho falando desses 50 mil reais. Eu comecei no mercado financeiro porque eu estava com 50 mil reais da gráfica parada. Eu disse, não, eu tenho que investir em alguma coisa. E aí eu vi falando assim, a bolsa está embaixo, não sei o que. Eu pensei, está no momento de investir. E aí eu comprei 25 mil reais de Petro, 25 mil reais de Vale. Aí saiu aquela correção do Lula, o mercado subiu pra caramba, eu ganhei 7 mil reais e falei assim, eu sou foda. Eu sou gênio aqui, agora eu vou estourar de ganhar dinheiro. Mal comecei, já tô ganhando esse dinheiro. E aí deu ruim. E aí eu comecei a estudar e tal. Mas começou, o start foi esse dinheiro. E aí eu comecei a me dedicar 100% a partir desse momento. E aí eu tava com esse dinheiro lá. E eu disse, não, vou fechar a gráfica. Eu tinha o quiosque de acessórios de celular que a gente tem lá. E eu disse, não, esse quiosque paga as contas, nossas contas. Eu vou dar 2 passinhos para trás aqui. Vendi um carro que eu tinha, fiquei só com um, estava com 2, que um ficava na gráfica. Voltei eu tinha uma casa alugada onde ficava a gráfica.
voltei para a casa que eu estou hoje, que era a casa que eu tinha construído, mas por conta da gráfica eu peguei uma casa num ponto melhor e maior. Aí eu entreguei a casa, que tinha um aluguel de uns R$ 3.000 na época. Dei esses 2 passinhos para trás, mas mesmo assim, o fato de não estar entrando mais dinheiro da gráfica e eu estar perdendo dinheiro no mercado, estava afetando minha cabeça. Por isso você não pode precisar do dinheiro do mercado, senão você não vai ter um bom desempenho. E aí vou voltar a fazer alguns serviços. Né? As máquinas estavam com esse meu amigo Lucas aí, e aí eu pegava algum serviço e fazia. Pegava ainda alguns. Então voltou a entrar algum dinheiro da gráfica. E graças à network, inclusive, eu peguei alguns serviços grandes na Vale, eu já estava fora da Vale, graças ao network, e que deu uma boa base para mim seguir estudando em tempo integral o mercado. Né? Então o start foi esse. Foi eu me emputecer, eu querer crescer. Eu saí da Vale porque eu queria crescer e não via potencial para crescer onde eu queria. Saí da Vale, saí da CLT, fui empreender. Estava empreendendo, fiz conta, não, vou ter que sair daqui. Fechei a gráfica e toquei no mercado. Não sabia se ia dar certo. Mas como eu saí para dar certo, deu uma mentalidade. Vai ser assim com todo mundo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Sinceramente, eu não sei dizer se... Não sei. Eu um dia posso tentar ensinar exatamente os gatilhos que eu usei para seguir. Se vai funcionar para todo mundo, sinceramente, não sei. Mas foi graças a alguns gatilhos mentais que eu tive que eu cheguei no mercado financeiro e estou aí até hoje. Próxima pergunta. Em que momento desististe, português bem dizido aqui, que aqui é refinado, mudar de vida e investir no mercado financeiro? Isso aqui já até responde lá, que foi justamente na hora que eu me emputeci com os funcionários e enveredei para o mercado financeiro. Né? No atual momento, qual o tipo de investimento mais seguro para quem está começando a investir? Tesouro. É o principal, é o mais seguro, né? Então, assim, eu acho que você tem que pega o teu dinheiro, você não sabe em que colocar, vai lá, abre uma conta na corretora. Quem tiver dificuldade, em uma próxima live, vocês podem até mandar aí, que na segunda-feira tem outra live. Não tenho pauta ainda, e aí a gente pode definir alguma coisa e explicar um pouco melhor. Até ver como é que eu faria, se fosse pelo computador, não sei, mas a gente pode ver como é que faz aí, se quem tiver dúvida, mas abre uma conta na corretora, aí tem vários hoje em dia, BTG, XP, Clia, não sei como é que está hoje, mas Rico, tem muita opção de fundos de investimento e opções de títulos de renda fixa também, que é botar o dinheiro lá, porque conforme você for estudando, você já está na corretora, seu dinheiro já está em uma corretora, que você vai ter muitas opções para investir. Então, também não vou falar muito de corretora, mas tem várias. XP, Rico, Modal, não sei como é que está nessa questão de opções, Rico, Orama, tem várias. Hoje meu dinheiro, o principal está na Orama, mas estou migrando para o Master Corretora, que é a corretora que está entrando agora. Já tem o Banco Master, mas está abrindo agora para a pessoa física operar lá. Então, o principal hoje, o mais seguro, o Eugênio falou Avenue. Avenue é para investir lá fora, né? É uma opção para investir lá fora. Que ela é do Grupo XP, essa empresa, essa corretora, e é uma opção. E aí, lembrando da pergunta que a Aline fez lá também, o caminho assim, hoje em dia, para você começar a investir, tem muito conteúdo gratuito, só que eu recomendo você pegar uma pessoa que você goste e segue ela. Que você ficar pulando de galho em galho em analista e tal, eu não sei se é legal, porque um fala uma coisa, eu falo outra. Eu desde 2017 ou 2018 eu comecei a seguir a casa de análise Dica de Hoje 7, e desde então, se eu preciso olhar alguma coisa do ponto de vista fundamentalista, eu olho o que ele está falando, que eu sigo os relatórios dele, né? Eu pago assinatura.
Então, a primeira coisa é essa. Então, e para quem não tem tempo, Aline, eu recomendo lá no o Daniel Nigri, não é Thiago Nigro, tá? O Daniel Nigri tem alguns produtos de fundo de investimento, que para você não gastar energia investindo em ações, você pesquisa fundos de investimento, não é fundos imobiliários, fundos de investimento. E aí você já está terceirizando a tomada de decisão para um gestor. Aí você vai pagar uma taxa, mas o cara que faz as recomendações de fundos lá é o Rafael Zatar. E o patrimônio dele, a grande maioria desse Rafael Zatar está em fundo de investimento. E ele sempre bate vários indicadores, já descontando essa taxa de administração. Então, eu não me adaptei a esse produto, mas para quem trabalha o dia inteiro, como a Aline, por exemplo, que é gestora na Vale, vale a pena avaliar isso, para você não ter que estar, por exemplo, você vai investir em fundo imobiliário. Ao fundo imobiliário sai a notícia, você vai olhar, o fundo já caiu 20%. Então você não fez a alocação correta, você não balanceou correto sua carteira. Então você vai fazer... você não vai ter um acompanhamento legal, você não vai zerar quando tem que zerar. É uma opção você trabalhar via fundos de investimento também, tá? Mas só matando essa pergunta aqui do melhor investimento mais seguro, é Tesouro Selic. Tem alguns outros tesouros, mas eles sofrem variação com preço de tela, então é um pouquinho mais complexo. Mas o mais seguro é esse. Próxima pergunta aqui. Qual a sua sugestão para quem quer começar do zero a empreender nesse mundo? Como essa pessoa que fez a pergunta sabe que eu trabalho com day trade, eu acredito que ele está falando de day trade. Eu vou responder como se fosse day trade. E o que me chamou a atenção foi ele falar empreender, né? Por quê? Porque tem gente que fala assim, eu quero investir em day trade. Day trade não é investimento, tá? Day trade é uma profissão ou um empreendimento. Eu falo para algumas pessoas que você tem que pensar day trade ou como uma faculdade ou como uma empresa. Você quer faturar 20 mil reais por mês aí, por exemplo, numa empresa, você vai investir lá, sei lá, 200, 300 mil reais, mais talvez 400 mil reais. Tu vai começar a ter retorno depois de quanto tempo? 3, 4 anos? A mentalidade tem que ser a mesma para o day trade. Você tem que ter uma grana, não precisa ser 200, 300 mil reais. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai aumentando esse dinheiro, que você vai colocando no jogo, mas você não precisa de muito, mas você vai levar tempo. Uma empresa, para você começar a ter retorno, normalmente é 2, 3 anos. Então, um negócio muito bom que em menos de um ano você já tem retorno do que você investiu. Mas são raros esses casos. Mas você vai botar uma franquia, são 24 meses, 48 meses para você ter retorno sobre o que você investiu. Então, você pode pensar, empreender, eu achei interessante, me chamou a atenção nisso daí. Não falou em investir, isso aí já é um bom começo, né? Saber que é um empreendimento. Assim como você pode ver day trade como uma faculdade. Você vai fazer medicina, você leva 4, 5 anos para fazer... 5 anos para fazer medicina. Aí você tem que fazer mais residência, que eu acho que são 2 anos, não sei. Você vai começar a ganhar dinheiro com medicina com 6, 7, 8, 10 anos, né? Eu comecei a ganhar dinheiro com day trade depois de 2 anos, né? Odontologia, que a Cláudia comentou aí, leva 6, 7 anos para você começar a ganhar dinheiro com odontologia. Grosso, você começa a ganhar com 10 anos. Hoje eu ganho mais do que muito médico, graças a Deus. Só que day trade é diferente. Hoje eu ganho, amanhã eu posso não ganhar. Lá no comecinho eu tinha a ideia de, não, eu vou viver de mercado. Né? Eu falava isso no primeiro ano, segundo ano. Hoje em dia não, hoje em dia eu quero ter uma outra renda que me dê a tranquilidade. Se um dia o mercado financeiro, da forma como eu enxergo, parar de funcionar, eu tenho outra renda. Então eu espero o mercado mudar ou consigo me adaptar em algum período e volto a fazer o dinheiro que eu costumo fazer. Mas hoje em dia já não tem mais essa mentalidade de... Eu poderia hoje viver só de mercado, mas eu não quero. Eu quero ter a segurança. Então hoje, se eu adoeço, se acontece alguma coisa, se Deus quiser nada disso vai acontecer, eu fico sem ganhar nada. Né? Então, respondendo aqui a pergunta, para começar do zero,
é ter essa mentalidade, que vai levar 2, 3 anos. Você tem que ter uma fonte de renda para você sustentar seus filhos, se você tem filho, sustentar a sua casa, e você seguir, e você ter essa fonte de renda. Você precisa ter tempo, eu digo sempre que você precisa ter ou uma manhã ou uma tarde, de preferência toda manhã ou toda tarde, para operar B3. Eu só opero B3, que é a Bolsa Brasileira, não opero outros mercados, porque eu sou muito viciado no mercado. Então, se eu operasse, por exemplo, Forex, que é 24 horas, e eu ganhasse dinheiro com Forex, eu não tinha mais vida social. Eu ia estar de madrugada aqui virando bicho aqui, aí domingo, sábado. Então, assim, eu nunca quis mexer com isso, porque se eu, Bitcoin, também nunca mexi com isso. Mexo na B3. Hoje eu estava operando Ethereum, Bitcoin, mas na B3, nos ETFs que tem, porque hoje subiu bastante. Eu acho que subiu bastante, eu nem acompanho. O ativo subiu muito, eu estava olhando alguma coisa lá e fiz, né? Mas eu não opero essas coisas. Então, recomendo ter uma manhã ou uma tarde, de preferência sempre o mesmo horário, porque o mercado da manhã é diferente do mercado da tarde. Basicamente isso, para você começar. Aí você vai botar R$1.000 lá, você pode começar seguindo alguma sala ao vivo, né? Tem algumas salas que só dá call, tem algumas salas que você começa a entender a mentalidade do professor. Eu participei de algumas ao longo desse período. Recentemente eu estava em uma que o cara operava só abertura de mercado e saía, e eu queria ver qual era a visão que ele tinha daquilo ali, que eu tinha uma visão de fora, que ele operava mais ou menos como eu operava, eu queria ver qual era a visão dele, e aí eu fiquei operando lá, vendo como é que ele fazia. Então é uma forma também de você começar a ter uma mentalidade, mas sem... Tem gente que usa sala de call para call. O cara não raciocina, não desenvolve um operacional, e ele fica só de bengala naquela... Aí o cara não vai aprender, entendeu? Então você pode usar uma sala para ver como funciona a mentalidade daquele professor. E não é qualquer professor, certo? Então é uma forma também para você começar. E aí em algum momento você encontrar um curso, né? Que eu cheguei a fazer de mercado, eu fiz uns 3 ou 4 cursos, mas que serviu mesmo, que fez diferença, foi um, que foi o último que eu fiz, de mercado financeiro, né? Então, assim, resumindo, tempo, tem que ter dinheiro para você se sustentar, não pode vir para o mercado, eu preciso pagar a conta de energia, como eu já escutei gente aqui da cidade falar assim, não, Fernando, eu preciso arrumar o dinheiro para pagar a conta de energia. Não vai dar certo, vai se lascar. Então, ter dinheiro, ter tempo, ter paciência e basicamente isso. Não precisa, o dinheiro não é para botar no mercado, o dinheiro é para você se sustentar e você não precisar do dinheiro do mercado, tá? Se eu não respondi, manda aí de novo que eu respondo, tá? Outra pergunta, sou assalariado, por onde começar? Deixando de ser assalariado. Sacanagem. Mas assim, eu falo falando um pouquinho de CLT, né? CLT, nas mentorias que eu participo, fala é ajuda de custo, não é salário, né? É só ajuda de custo. E realmente, né? Você não vai ficar milionário sendo assalariado, entendeu? E eu tenho essa mentalidade, já foi só pelo dinheiro, mas sempre foi baseado em algum objetivo que eu queria ter dinheiro, né? Hoje em dia, graças a tudo que eu venho conseguindo fazer, eu posso ter meus luxos, pagar uma boa escola para os meus filhos e ajudo outras pessoas carentes, doando cesta, ajudando em obras. Então, eu estava falando para a Daniele. Daniele tinha um problema com isso, né? Eu falei, Daniele, não é pelo dinheiro. Não é o dinheiro pelo dinheiro. É pelo dinheiro, mas não só pelo dinheiro. É que a gente pode ter uma vida boa, dar uma vida boa para os nossos filhos e ajudar os outros. Hoje em dia não tem uma situação que eu vejo assim, um cara vem pedir alguma coisa para mim, para ajudar, só vai ter uma ação social ali, porra, toma aqui, toma cesta, toma isso, toma... Então assim, hoje em dia eu tenho essa facilidade, entendeu? Então, se você não quer ficar milionário por causa do dinheiro, fica pelos outros. Vê a quantidade de pessoas que você pode ajudar com dinheiro, entendeu? Então assim, foi
falando um pouquinho sobre CLT, né? Então, mas para quem é assalariado, você tem que tirar um percentualzinho lá para você investir. O que é importante? Eu sempre falo para todo mundo que tem que investir alguma coisa. Se sobra R$ 100 para você investir, investe os 100. Eu comecei no mercado em 2016, em 2018 eu comecei a investir, porque eu comecei a me dar a mentalidade. Mas aí quando eu vi, para cair um dividendozinho de ações, porra, tu vê o sacrifício que foi, tu tá posicionado, mercado oscilando, e quando cai uma merrequinha. E aí eu parei para pensar assim, porra, quando vai comprar um carro, paga uma fortuna de juros. Quando você atrasa o cartão, a fortuna de juros. E aí eu comecei a fazer essa conta. Então, o cara, quando começa a investir, seja o valor que for, quando você começa a investir, sua mentalidade muda. Você para de comprar carro financiado, você para de querer casa financiada. Tem um caso aí, uma amiga minha que está aí, que o carro deu uns tabef. Eu falei, não faz financiamento de casa, faz consórcio. Aí não teve jeito, fizeram o financiamento. Mas assim, muda, quando você começa a investir, você vê a dificuldade que é para você ter uns juros, seja o tesouro lá, você pega o tesouro lá que vai te dar 1% ao mês com segurança, você vê, porra, 1%. Mas você vai fazer um financiamento de carro, tu vai pagar 2,5%, tu vai pagar 2 carros. Então, assim, quando você começa a investir, falando para quem perguntou sobre o assalariado que fazer, a partir do momento que você começar a investir, a sua mentalidade muda. Então, que seja com R$ 100, só sobra R$ 100 da sua conta, como sua mentalidade vai mudar, você vai ver, ou preciso gerar mais renda para aumentar esses meus aportes, ou você vai parar de gastar com futilidade. Então, pode acontecer alguma dessas duas coisas ou as duas coisas, né? Então, hoje em dia, quando eu vou comprar carro, é à vista ou taxa zero. Financiamento de casa, não se cogita. No máximo, consórcio, porque consórcio vai pagar só a taxa de administração. Você pode financiar até em 16, 17 anos, eu acho, não lembro. Até um amigo meu que tem consórcio estava por aí, ele já saiu já. Acho que tem até 18 anos. Então, assim, você pode... você vai pagar 23% de taxa de administração. Enquanto o juros, você pega 100 mil, vai pagar 220 mil reais. E ao longo de 30 anos, você vai deixar dívida para os seus filhos, às vezes, entendeu? Então, não faço mais financiamento. Pagar à vista no cartão. Pergunto, tem desconto? Tem. 5%? Não, quero não. Pago no cartão, 10%. Toma à vista. Então, a partir do momento que você começa a investir qualquer valor, você vê que é um sacrifício para você receber juros, você começa a mudar a mentalidade. Então, você vai querer empreender, você vai querer agir. Então, mesmo sendo assalariado, invista. Começa nem que seja lá com um tesourinho, Tesouro Selic, aí depois vai botando um fundinho imobiliário, e aí depois você vai botando um fundo de investimento, depois você vai botando uma ação, e aí vai. Aí o importante é começar. E tudo isso é muito simples, basta começar. Lembra que eu falei lá no começo sobre micro-resultados? Pois é. Abra a conta na corretora, mande o dinheiro para lá, bote no tesouro, comece a assistir um vídeo todo dia. É vídeo de 1 hora? Assiste 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, e assim vai. E assim vai. Para os colegas que trabalham na Vale, que está aí, porra, tem o ônibus, é quase 1h30 de busão. Vai escutando uma live, vai mudando a mentalidade nesse caminho. Você vai ser outra pessoa depois de um ano, buscando novos conhecimentos, viu? Outra pergunta aqui. GEMAT 3 tem futuro? Isso é Grupo Mateus. Rapaz, o varejo está sofrendo como um todo. Eu acho que o topo histórico do Grupo Mateus foi lá na casa dos 8 e pouco. Hoje está 6 e pouco. A última mínima que ele teve foi 5,70 mais ou menos. A teoria fala que Selic para baixo, varejo para cima. Só que o cenário agora está muito complicado.
né? A economia não está andando, então a gente não sabe se o mercado vai andar. Falta muito pouco, o mercado já subiu bastante, mas subiu muito graças a Petrobras e Vale, que puxou principalmente Vale, carregou o Ibovespa nas costas, está perto do topo aí agora. E, inclusive eu estava operando, vou falar rápido aqui, a maioria não vai entender, mas eu estava operando o ETF de Small Caps, que o Grupo Mateus está nesse grupo, contra o ETF do índice Bovespa. E eu esperava que com a queda da Selic, esse Small fosse subir bastante e o Ibovespa não fosse subir tanto. Não foi o que aconteceu. Então, essas ações menores, principalmente varejo, construção, está tudo... Não teve o mesmo desempenho. Pode ser que tenha. Essa semana deu uma subida boa a elas. Mas assim, varejo eu tô fora. Eu tenho, tá? Como eu falei lá no começo, eu tenho algumas ações. Grupo Mateus está entre elas, mas só para dizer, só por questão de consciência mesmo. Ver quanto eu gasto de dinheiro lá no supermercado, que um pouquinho daquele dinheiro vai voltar para mim via valorização de ações um dia, né? Mas estou até no negativo, essa minha posição lá do Grupo Mateus. Outra pergunta aqui, eu acho que é a última dessas perguntas. Reserva de emergência, quantos por cento e onde fica? Tem reserva de emergência que é para uma emergência, que aí eu acho que não tem emergência... não tem emergência que você não consiga tirar num Tesouro Selic, por exemplo, que é liquidez diária. E tem aquela reserva de emergência que é para você hoje é CLT e pode ser que você seja demitido. Você é dono de uma empresa que você só tem um cliente e tem um risco desse cliente quebrar. E aí se esse cliente quebra, você não vai ganhar nada, né? Tem gente que tem esse tipo de situação e é loucura, né? E não toma ação para não ficar refém de uma situação dessa, mas tem gente que faz isso. Então assim, você pode pegar, a teoria que fala, pelo menos você tem que ter o valor do seu custo fixo mensal para você aguentar 6 meses sem entrar nenhum tostão de prolabore, né? De salário, prolabore, de qualquer coisa que seja, né? Então, pelo menos 6 meses. Aí, lógico. Só que aí o Pablo também lá nas mentorias que ele fala, a pessoa que está preocupada com reserva de emergência, um dia vai ter emergência. Você pode pensar como uma reserva de oportunidade, ou uma reserva de investimento. Então, assim, hoje, como o meu dinheiro já está muito... Como eu opero, de certa forma, alavancado no mercado, então eu deixo o meu grosso aplicado, a boa parte do meu dinheiro deixo aplicado no Tesouro Selic, para eu não sofrer com oscilação do preço de tela do Tesouro, nem estar em ações, para mim não sofrer com oscilação do mercado também, nem para cima nem para baixo. Então fica tudo no Tesouro Selic. Então hoje, se eu tivesse qualquer problema... o meu dinheiro está no Tesouro Selic e acho que 60% do meu dinheiro, 60%, 70%, está cada vez aumentando mais essa indo para Tesouro. Tem uma boa parte em fundo imobiliário ou uma parte em ações. Mas você tem que ter pelo menos assim, para uma reserva de emergência, para um caso desse, de você ser demitido ou perder qualquer tipo de renda, pelo menos 6 meses. Se você for aquela pessoa que estava sempre se preocupando em adquirir novos conhecimentos, se sua mentalidade já é outra, você não fica 6 meses sem trabalhar, sem ter uma função. Pode não ter aquela renda que você tinha e tal, mas a pessoa que já tem uma mente evoluída, a pessoa ressignifica aquilo ali e vai atrás de outra coisa, até achar coisa melhor. Mas sem trabalhar não fica, né? Então, aí falam de 6 meses a 12 meses, mas eu não, graças a Deus hoje eu não me preocupo com isso, tá? O dinheiro está lá, se precisar eu pego lá, mas eu nunca parei para fazer isso daí. Falar de política aí, assim, se tá, a pergunta aqui que veio no chat, primo, o mercado está melhor no governo Lula ou no Bolsonaro?
Pai, isso é uma pergunta difícil de fazer. Tem um cara que eu escuto o Morning Call, né? De manhã tem vários Morning Calls, né? Morning Call é uns programas que tem que vai falar a abertura do mercado, o que aconteceu no dia anterior, o que vai sair de notícia no dia, os eventos importantes que vai ter, né? E ele fala muito assim, o mercado, quem move o nosso mercado hoje é gringo, não é dinheiro brasileiro, é mercado de fora, né? Os fundos americanos, chineses, árabes, é esse povo, é dinheiro gringo que move o nosso mercado. E no fundo, o gringo tá cagando e andando para o político que tá lá, né? Então, a gente tá aí, perto de um romper-topo histórico, mas a economia não tá boa, só que a gente tá com queda de juros, então, melhor o mercado tá, só que a economia não tá legal. Mas, assim, hoje em dia é difícil, hoje em dia é aceitar o que tá aí, e trabalhar dobrado, se a economia ficar ruim, torcer que melhore, né? Mas, assim, o mercado está subindo, o mercado não se importa com o político que está aí, tá? Isso para mim, uma triste realidade, né? Mas está cagando e andando para quem está aí. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui no WhatsApp. Mandem aí mais alguma coisa, senão tá chegando perto do fim. Nós temos uma geração de estudantes ligados no mundo dos investimentos. Por onde essa galera começa? Eu falei mais ou menos. Aí é começar a investir pequenininho, né? Estudante, assalariado, para mim hoje está na mesma categoria, né? Um ganha mais que o outro um pouco, mas está na mesma categoria aí. Então é começar pequenininho com qualquer dinheiro. Hoje com R$30 você coloca dinheiro, em tesouro. Tem fundo imobiliário hoje que custa R$10. Então assim, você tem fundo imobiliário, tem tesouro, porque você pode botar qualquer valor lá e já dá para começar a mudar a mentalidade, né? Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Me pergunta, isso aqui não tem mais. Tiago perguntou, emprestar dinheiro para a família a juros tem futuro? Tiago, aquele negócio, quem tem com quem me paga não me deve nada. Mas tu vai poder cobrar dessa pessoa tu vai poder cobrar dessa pessoa se ela não te pagar? É melhor não emprestar dinheiro para a família, né? Teve uma história que eu escutei que o Pablo falou o seguinte, o irmão dele foi pedir dinheiro, disse que o agiota tava atrás dele, e ele foi pedir dinheiro, né? Ele falou, meu irmão, eu vou comprar uma passagem para você pro Iraque, mas agiota nenhum vai te matar. Aí disse, não, eu preciso do dinheiro, não é da passagem não. Aí ele não quis a passagem. Não pegou o dinheiro e se virou, né? Então, prestar dinheiro é complicado. Mas o negócio de dar dinheiro é agiotagem. Aí como eu sou besta, não tenho coragem de cobrar, não faço isso não. Mas dá futuro, viu? Não para a família não, mas para os outros. Deixa eu ver aqui, Andrei. Recomenda livros para desenvolvimento pessoal para a galera, Andrei falou. Eu li, estou escutando Pensa Enriquece, Os Segredos da Mente Milionária, muito bom. Andrei já virou algumas chaves aí lendo ele. O Pai Rico, Pai Pobre, clássico. Várias pessoas que eu tenho escutado recentemente falou que virou a chave escutando esse Pai Rico, Pai Pobre. Anderson, esse meu amigo, também disse que escutou recentemente e depois veio conversar comigo e viu que tinha muita coisa ali dentro e também começou a virar as chaves dentro dele. Mas poder do subconsciente, para você saber a importância que tem. E são assuntos que a gente pode falar mais para frente, tá? Então, lá na minha virada de chave, lá quando em 2017 no mercado, que eu falei que eu precisava me autoconhecer,
eu comecei a estudar umas viagens muito doidas que hoje, que assim, começou a fazer muito sentido para mim, que é física quântica, tem Hélio Couto, tem muito vídeo no YouTube, aí fala de lei da atração também, que isso é fundamental. Aí tem um estudo de um japonês que eu não lembro o nome agora, que ele fez com água e com arroz, né? Ele pegava uma água e falava coisas boas para um copo, coisas ruins para outro copo. E eles congelavam numa determinada temperatura lá e eles filmavam o congelamento. Essa água que recebeu boas palavras, boas energias, os cristais se formavam bem bonitinho. E já esse outro copo que teve uma energia negativa, o gelo se formava tudo irregular, né? Então, assim, nessa época eu já comecei a virar algumas chaves aqui de não estar falando palavrão, aquilo que a gente fala para o nosso subconsciente. Eu já comecei a virar algumas coisas ali. Isso foi lá em 2017. Então, você estudar, como alguns falam pejorativamente, autoajuda, eu acho essencial. É a primeira coisa que você tem que fazer hoje. Então, assim, nessas lives, algumas pessoas vieram perguntar, tirar dúvidas de investimento. E até me assustei, porque, assim, alguns não era nem tanto investimento, era decisão de vida. Ah, eu quero investir nessa área que não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Mas, assim, às vezes a pessoa precisa de uma orientação, precisa de autoconfiança para tomar algumas decisões, né? A autoconfiança você começa a ter mostrando resultado, tendo resultado ou micro resultados, né? Então, estudar desenvolvimento pessoal, esses livros que eu falei aí, é importantíssimo. O que mais? Mais alguém aí que eu não respondi? Deixa eu olhar por aqui. Se não, pessoal, para a primeira live já falei pra caramba. Se ninguém tiver mais nada. Fale, eu quero isso para sempre. Deixa eu ver aqui. Mais nada. Mais alguém? Mais alguém? Pessoal, obrigado aí. Quem puder, tira um print aí. Tivemos um pico aí de 30 pessoas assistindo, até mais do que minha expectativa. Agora que eu estou me expondo um pouco mais, talvez eu fique um pouco mais difícil de acesso, porque até para economizar conteúdo, porque assim, meu grande problema de dar curso, fazer curso, é que sou uma pessoa muito doadora. Então, eu gasto horas, às vezes, falando, mandando áudio. Então, assim, vamos concentrar as informações aqui. Manda dúvida para mim lá e eu vou responder nas lives, tá? Thiago perguntando aí, de 0 a 10, qual a nota para o Pablo? Rapaz, eu dou um 9,5, Thiago. Tem algumas coisas que ele faz que eu não concordo. Mas a mentalidade dele, a gente tem que se inspirar na mentalidade dele, porque ele ressignifica muito rápido as coisas, às vezes a forma como ele trata as pessoas, não daquilo que saiu, né? Que ele foi ignorante com a menina e tal. Então, assim, mais ou menos naquela linha ali, mas assim, ali assim, é outra situação, mas eu entendo hoje, acompanhando ele há mais tempo, eu entendo ele, né? Eu até nem falei, eu falei que ia falar no final quanto eu gastei, né? Eu já gastei esse ano mais de 70 mil reais, mas não, já chegou perto de uns 80, 90 mil reais adquirindo conhecimento nessa mentoria do Pablo, aí viaja para São Paulo, aí hospedagem, desde que eu estou nessa mentoria já fui 2 vezes para São Paulo, então assim, estou investindo em mim. Eu, quando entrei na mentoria, não sabia em que eu ia investir, estou investindo em mim e em Daniele. Daniele já foi uma vez para São Paulo, adquirir conhecimento, e estou incentivando ela a ir a outras vezes também, e tudo adquirindo conhecimento. E o Pablo, Thiago, ele é diferenciado, tá? Ele é vendedorzão, como todo... Ele não gosta de dizer que ele é coach, não, mas no final das contas é um coach, né? Ele treina pessoas, então é um coach. Mas porque o coach é uma técnica que ele não aplica, né? Que é você passar exercícios e perguntas, né? Ele fala a experiência de vida dele e fala o que funcionou e o que não funcionou.
Então, eu recomendo, ele está inclusive lançando um curso agora, ele está fazendo uma ação de 12 dias, é para vender um curso, recomendo, porque vai te dar embasamento para muita coisa na vida. Abstrai o que falam dele e tal, e foca no conteúdo. Abstrai essa parte de vender, ele está no papel dele, né? Cabe a você escutar e ver se faz sentido para você ou não. Eu recomendo, né? O primeiro curso dele que eu paguei, que foi, eu comecei a assistir as aulas dele, foi 3 mil e poucos reais, que provavelmente vai ser o valor que ele deve lançar esse daí, eu acredito, né? Então eu recomendo, Thiago. Vale a pena, tem que abstrair essa parte de venda que às vezes fica meio, pô, o cara é só enrolar, mas não é, tá? Se você seguir o que ele... O problema é que ele sabe que 1% segue o que ele fala. 1% faz os exercícios, 1% pratica o que ele fala, então nem todo mundo vai ter resultado. Ele sabe disso, né? Então, no evento que teve agora, que é o método IP, a gente pode falar isso só num evento, só numa live também. Ele fala, daqui 1%, 2% vai ter algum resultado, baseado no que eu estou falando. Inclusive, é o segundo método IP que eu faço. A minha decisão de começar a live foi depois dessa última vez. Que ele fala muito do transbordo. Tem um exercício que ele faz lá que é sobre o transbordo. Ele mostra lá um riacho, você adquire o conhecimento, aí você, como se fosse botar uma barreira nesse riacho, aí os peixes vão morrer ali, porque vai ficar água presa, aí não transborda. E aí ele faz esse exercício mental e, assim, para mim aqui, se alguém chegar daqui a pouco, Fernando, graças àquilo que você falou, hoje eu vou mudar, vou buscar adquirir mais conhecimento para sair da CLT, vou estudar para abrir minha empresa. E só uma coisa também, né? Se você quer sair da CLT, a primeira coisa é você já começar algum outro projeto. Eu vejo muita gente falando assim, eu quero sair da empresa que eu trabalho, começa com V e termina com E, e como é que eu faço? Começa a estudar. Eu, na época que eu saí da Vale, eu botei uma gráfica, na verdade eu botei o quiosque, né? A gráfica eu já tinha saído da Vale, mas começou a dar certo e aí eu saí, né? Você chutar o balde, nem sempre é assim, às vezes funciona, né? Que é empurrar a vaquinha do precipício, né? Algumas pessoas falam. Às vezes dá certo. Você vai ter que ter uma inteligência emocional mais forte para fazer isso. Mas se você fizer, se você quer, a primeira coisa é planejar. Planeja e busca os micro resultados. Beleza, pessoal? Obrigado aí por quem compareceu. E manda aí mais dúvidas que na próxima live, segunda-feira, a gente fala mais alguma coisa, tá, pessoal? Um abraço aí, boa noite. Beijo no coração de todos.